Olá, muito boa noite. Estamos de volta com Frente a Frente, último bloco, que recebe hoje o líder do União Brasil, deputado Efraim Filho. Ele que é da Paraíba. Agora o partido tem dois líderes, né? Porque tem o líder do PSL, que é o deputado Vitor Hugo, de Goiás. Como é que é? Vão ficar os dois nesse período? Olha, a transição, até porque teve a homologação no TSE, mas falta ainda o comunicado na casa. Então, para todos os efeitos, democratas e PSL estão tendo ali seus últimos respiros, né, de vida. Eu até brincava, dizia que tal qual Tom Jobim, a gente diz que é posto que é chama, que seja eterno enquanto dure. Então, a gente tem feito essa transição. Logicamente, aí nos próximos dias ou semanas, União Brasil deverá, nessa fusão, ter um único líder que será escolhido por essa nova bancada composta pelos dois. E adaptação de gabinetes? Você vai ter que formatar uma única liderança, né? Então, vai ser um partido só, uma bancada só. Tem um processo de acomodação. O ambiente físico também. Tem um processo de acomodação que é desafiador. Nós já temos conversado sobre isso. O Vitor Hugo, o Elmar, que é um deputado que tem conduzido um pouco essas conversas nessa fusão, mas não dá para fazer aqui anúncios, porque a escolha do líder é sempre pela bancada. Então, a bancada é quem fará o anúncio, né, daquele que tiver a escolha da maioria e a confiança da maioria para conduzir aí nesse ano. Eu queria voltar um pouquinho ao assunto do bloco anterior. Nós falávamos aqui da Lava Jato, da liberação, inclusive, do ex-presidente Lula, que não responde mais nem pelo triplex, nem pelo sítio. Como é que vai ser isso na eleição? O Democratas, não sei se o União Brasil, imagino que vai na mesma linha, não vai se aliar ao PT. Pelo menos não tá, a gente não vislumbra isso aí no horizonte nos próximos meses, né? E como é que vai ser essa questão, especialmente no Nordeste? O senhor que é da Paraíba, um estado onde o ex-presidente tem ali um grande número de apoiadores, de votos, né? Está muito bem nas pesquisas. Como é que vai ser essa campanha contra o presidente Lula no Nordeste? Olha, Denise, o nosso campo é realmente o campo de centro-direita e a gente vai construir as alianças dentro desse espectro, né? Conversando, dialogando. Eu acho que faz parte de saber respeitar a realidade local, né? As pessoas têm escolhas e eu sempre digo muito isso. A gente tem que saber respeitar as escolhas do cidadão, porque alguns votam olhando para o futuro, outros têm uma memória afetiva de um tempo do passado em que entendiam que a vida lá era melhor. Então, a gente vai tentando construir, mostrar a verdade dos fatos, tentando, né, também levar o nosso ponto de vista, mas eu não sou daqueles extremistas, né? Eu tenho um perfil moderado, de diálogo, de conversa, para através do convencimento e não do enfrentamento, né, tentar fazer esse posicionamento. Agora, o senhor acha que vai ter espaço no Nordeste para fazer esse contraponto ao ex-presidente? Porque ele está fazendo um arrastão lá, ele se reúne com todos os partidos, né? A gente vê muita gente, inclusive do governo. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, lançou a sua chapa lá no Piauí no último final de semana e ele sequer citou o presidente Jair Bolsonaro no ato lá de lançamento, de pré-lançamento das candidaturas ao governo estadual e ao Senado. Isso vai se repetir nos partidos governistas, o senhor acha? Olha, na União Brasil ele tem essa posição de independência, né? É bom lembrar que o próprio PSL e o Bivar rompeu, né, com o presidente. Então, nós temos uma posição de independência, de autonomia, de aprovar aquilo que a gente entende que é bom para o Brasil, principalmente a agenda econômica. Nós temos posicionado, temos ficado bastante forte nelas, agora com a liberdade de divergir em alguns temas que a gente discorda. Por exemplo, a questão do voto impresso, né? Foi um tema que não era algo que a gente compactuava, e até o próprio presidente Jair Bolsonaro, mais recentemente, acabou reconhecendo, né, que tinha segurança no processo, nas últimas falas dele. Então, o que eu acredito é que lá no Nordeste, o governo vai ter sim, de ter esse diálogo mais firme, mais forte com a sua base, com as suas lideranças, para que tenha ponto e contraponto. Se tem o ex-presidente Lula com a maioria dos votos, mas é importante o presidente Bolsonaro assegurar o seu espaço para que possa compensar aonde ele tem a maioria. Não é? O centro-sul do país, em tese,
era o que aconteceu nas outras eleições. Se lembrar que na eleição passada, Bolsonaro também perdeu no Nordeste. Então não é o fato de perder ou não no Nordeste que decide a eleição, mas é o fato de você reduzir a diferença no Nordeste para compensar aonde ele pode ter uma maioria. Essa é a estratégia, essa é a receita. Vamos ver se consegue. Na área sul tem muito mais votos, né? Mas, deputado, um grande debate que vai acontecer durante a eleição é a própria Lava Jato. O que o senhor acha da Lava Jato? Extrapolou, tentou criminalizar a política? O que o senhor, analisando agora passado e presente da Lava Jato, como é que o senhor tem a ideia dessa operação? Eu repito o que eu falei, Zé, um pouco na outra pergunta. Eu acho que ela teve um resultado muito didático para o Brasil, sabe? De mostrar que a lei não era apenas para os pobres, para os humildes, para os mais fracos, que não tinha advogado. Teve figurão preso, teve empresário preso, empresário das grandes e maiores empresas do Brasil, Odebrecht e tantas outras, tá certo? Ninguém poderia imaginar. Preso, tá certo? Preso e recorrendo e preso e mantido, grandes figuras da política presos. Então, eu acho que ela teve sim uma coisa didática para o povo, para dizer, olha, a lei vale para todos. Com essa desconstrução que está tendo, a gente falava sobre isso, o risco da impunidade passar a ser a regra é sempre um risco plausível. Então, a própria sociedade tem que se organizar e lutar para que esse legado não seja perdido. Pode ter havido excessos? Pode. E esses excessos podem ser corrigidos pela própria justiça. Agora, não se dá, né, para você jogar na vala comum por conta de um ou outro equívoco isolado. Quer dizer, a qualquer momento... Eu acho que foi bom a investigação do Mensalão, a investigação do Petrolão, a investigação da Lava Jato, elas foram dados importantes que para o Brasil tiveram um amadurecimento institucional muito forte. Então, agora, a qualquer momento pode acontecer uma nova Lava Jato? É possível. Acho que o Brasil institucionalmente amadureceu e eu acho que pode ter um combate à impunidade cada vez mais forte, é isso que se espera. Por falar em Lava Jato, temos aí a candidatura, pré-candidatura, do ex-juiz Sérgio Moro à presidência da República. Há 1 mês e meio, mais ou menos, houve até a possibilidade aí dele se filiar à União Brasil e isso parece que está descartado. Mas há uma chance de aliança com o ex-juiz? Olha, é a cena que a gente disse que vai ficar para abril. O que se esperava para agora, esse movimento acontecer antes da janela partidária, como você disse, foi praticamente descartado. Não caberia, acho que até para o ex-juiz Sérgio Moro, não seria bom. Porque lá no Podemos, pelo menos, ele tem uma aura de consenso. Se viesse para a União Brasil, teria lugares onde ele seria bem recebido, outros têm outros compromissos. Então, para sofrer contestação dentro da sua própria casa. E deixa as alianças acontecerem lá no futuro. Aquela ala, aquele segmento que quiser acompanhar a candidatura do juiz Sérgio Moro como a candidatura de terceira via, terá a sua opção sem precisar comprometer outras situações. Você sabe que a realidade do Goiás com o Caiado é totalmente diferente da realidade da Bahia com a ACM Neto. É mais Bolsonaro, Caiado e mais terceira via ACM Neto, é isso? É isso, quer dizer, você ter lá na Bahia um palanque de oposição a Lula é sempre mais complicado. Então, como é que você constrói isso? Você não tem o mesmo perfil que agregue ao Goiás e à Bahia. Então, dá um pouco de liberdade para poder fazer essas escolhas, principalmente no momento de um partido em formação, que já é um desafio enorme, tende a ser o caminho, tá certo? Dá uma liberdade para respeitar as realidades locais e cada um poder ir com aquele candidato que mais lhe está próximo, né? Se é aí com o Caiado, se é o Caiado aí com o Bolsonaro, se o outro aí com o Moro, se o outro tem o Dória, tem a Simone Tebet. Pelo que eu estou entendendo, então, União Brasil não vai ter candidato oficial à presidência da República, pode não vai apoiar ninguém oficialmente. Pode ter, vai depender do cenário. A gente disse que discute a partir de abril. O que era prematuro era antecipar essa discussão, colocar o carro na frente dos bois, para você discutir primeiro a aliança, sem antes estar fechado, bancadas no Congresso e candidatos a governadores. Porque se a gente traz já um pré-candidato para dentro do partido, agora pode ter candidatos a governadores que deixem o partido. Então, ao invés de estar ajudando, vai estar atrapalhando. Ao invés de somar, vai estar diminuindo. Então, eu acho que a decisão mais sensata, equilibrada e estratégica do ponto de vista político é trabalhar a bancada,
trabalhar governos estaduais e cena nacional a partir de abril, como a gente vem falando desde o início. É uma boa força política, né? Deputado, antigamente a gente falava e aprendemos que as pesquisas eleitorais definem ali votos importantes na definição de votos, né? E agora a gente vê que as pesquisas eleitorais subiram tanto que definem candidaturas, né? O senhor acredita nas pesquisas eleitorais, essas publicadas aí colocando Lula na frente, Bolsonaro em segundo, ou seja, uma polarização irreversível segundo as pesquisas? O senhor acredita nelas? Olha, pesquisas, ela é sempre foto do momento. O bom estrategista, o bom político, ele não trabalha com a foto, ele trabalha com o vídeo. E aí só as pesquisas quantitativas são pouco. Você tem a qualitativa, que lhe dá um pouco de pensamento, e você tem o feeling, não é, Denise? Você tem o feeling, você tem a experiência, você tem o cara que sabe pegar aquele vento e ver primeiro que os outros. Então, assim, a pesquisa, para quem olha, eu não gosto, por exemplo, de qualquer campanha ou de política, eu não faço na minha, que é aquela coisa como se fosse um produto, para dizer, pesquisa de opinião, eu faço na TV, o que der naquela pesquisa, eu faço aqui. Não, porque tem coisa que é feeling, tem coisa que você tem que fazer a leitura dos passos lá na frente, tal qual o jogo de xadrez. O grande campeão, exatamente, ele está vendo 4 passos lá na frente. Então, se eu fazer o movimento só porque aquela jogada ali pareceu bonita, tá certo? Eu vou perder. Então, eu sou muito do feeling, de ouvir as pessoas, de conversar com as pessoas, de ter estratégia, de ter habilidades de comunicação. A comunicação política hoje, ela é muito forte. Então, assim, eu não acho que as políticas de hoje definem o cenário lá na frente. Ao contrário, se você for fazer uma análise histórica, as pesquisas de fevereiro do ano da eleição raramente batem com o resultado das urnas. Então, acho que o jogo está aberto, o campo está aberto, tem muita coisa para acontecer, nem o cenário de polarização exclusiva acho que está posto e muito menos de que está decidido o pleito a favor de quem está na frente. Existe espaço, então, para tal terceira via? Existe espaço para a terceira via, existe espaço para a recuperação do presidente Jair Bolsonaro, caso a economia, principalmente, volte a apresentar resultados positivos. E, claro, o presidente Lula, que hoje lidera as pesquisas, não pode deitar em berço esplêndido achando que está resolvido. Mas é que o pessoal está achando que não há dificuldade de encontrar manifestante. Já tem muita gente, né, Zé Maria, que a gente vê aí, que está ansioso. Aí já fala, não, eu vou logo apoiar o Lula, porque senão lá na frente eu vou ficar sem espaço no governo. O senhor acha que é isso? Né? A gente vê tanta gente, né, Zé Maria, nessa ansiedade. É falta de leitura histórica, né, Denise? É falta de leitura histórica de que cenários de fevereiro não são cenários necessariamente de outubro. O mundo político está retraído nisso aí. Tá, até porque nós vivemos tempos desafiadores. É o que eu digo. Tem um negócio na ciência política que se chama de resultado não mapeado, tá certo? Resultado não mapeado, RNM. Que é o quê? Nós estamos vindo de uma pandemia global, um cenário nunca visto, que tem a ver com vacina, tá certo? Que tem a ver com geração de emprego, que tem a ver com fechamento de empresas, retomada econômica, se vem, se não vai. Então, querer hoje ser evidente e passar a hipocrisia, tá certo? De que sabe de tudo, não, amigo. Calma. Humildade, cabeça no lugar, pé no chão, um passo de cada vez, respeita o cidadão, a sabedoria dele. Ele ainda não está com o cenário amadurecido para fazer as suas escolhas. O que ele está respondendo ali numa pesquisa hoje, às vezes é o sentimento daquela hora, está indignado, está faltando a carne, o combustível, está faltando o emprego. Se você consegue equacionar isso, né, você começa a mudar um pouco essa sensação. Então, com a fala de quem está com 42 anos, né, no vigor e a energia da juventude, mas com experiência bastante acumulada, né, dos tempos de liderar partido como os democratas, eu digo que nesse momento agora, sensatez, equilíbrio e poder ir fazendo a leitura de todos esses fatos para tomar as melhores decisões. Por isso, Denise, que a União Brasil, com a força tão grande que tem, não tem que estar mexendo as pedras, não. Nós temos tempo para esperar, para ver qual é o melhor caminho. Se puder ter candidatura própria, ela é prioridade, o presidente Bivar está tratando desses diálogos, e se não tivermos candidatura própria, vamos ser o melhor parceiro procurado por todos aqueles, né, que querem fazer uma aliança com um partido que tem o maior tempo de televisão, uma grande capilaridade, 10 candidatos a governadores e a maior bancada no Congresso Nacional. Essa divisão aí do país, essa polarização, ela se repete lá nos estados, no interior? O senhor visitou outros estados além da Paraíba, né? Hoje sim, hoje ainda vai interferir no voto lá? Hoje ainda é um ambiente polarizado, mas que a sociedade tem observado todos os fatos. Agora, em relação, o senhor mesmo falou que a política é um jogo de xadrez, onde joga já de olho no movimento lá da frente. Muita gente me disse essa semana que, olha,
União Brasil vem para disputar a presidência da Câmara e do Senado em 2023. Não vai aceitar mais essa dominação do centrão de Arthur Lira, especialmente na Câmara. Isso é verdade? Há essa disposição de lá na frente buscar essa posição de comando da casa? E aí teria inclusive uma união com o MDB, onde União Brasil ficaria com a Câmara e MDB com o Senado. Há essa disposição? Olha, Denise, o que dá para falar de todo esse raciocínio, tá certo, é que o União Brasil vem para ser protagonista e não para ser coadjuvante, tá certo? Agora, o resultado das urnas é quem vai dar o potencial dessas estratégias. Você começar a trabalhar hoje uma eleição da Câmara que não tem sequer os membros, qual é a cor, né, das bancadas, ou seja, o tamanho que elas terão, é muita especulação. Isso é, eu vou usar até uma palavra lá da minha parte, isso é arretado, tá certo? Para analista político, para conjecturando, bastidor. Agora não dá para colocar isso em cima de uma mesa como estratégia. Então, pensar em uma aliança União Brasil-MDB, não para 2022, mas pensando no reflexo de 2023, é muito prematuro, é muito cedo. Vamos sair das urnas em 2022 pensando no que é que pode ser feito. Agora, uma certeza fica, o União Brasil quer sair das urnas como o maior partido do Congresso, aquele que elegeu o maior número de governadores e não virá para ser mero coadjuvante, virá para ser protagonista. Se a gente conseguiu ser protagonista com democratas, né, que tinham um tamanho bem reduzido, presidir na Câmara e o Senado ao mesmo tempo, União Brasil é um desafio, mas tem histórico, tem know-how, né, para poder chegar longe. Então o senhor respondeu, porque é o seguinte, se vier como maior partido, vai reivindicar a presidência, assim, e Arthur Lira que se cuide, pelo que eu estou entendendo. Mas pode ser do Senado, fazendo uma composição com a Câmara, tá certo? Essas construções, elas serão feitas e o democrata, o União Brasil, tem o perfil do diálogo, né? Nós não fazemos por enfrentamento. No diálogo a gente consegue construir. Conseguimos, enquanto democratas, a presidência da Câmara e do Senado, podemos também ter o diálogo, né, para construir 2023. Mas se 2022 está difícil de resolver, imagina, você tem que saber quem vai ser o presidente eleito, isso pesa. Né? O presidente eleito, ele talvez não vá cometer erros do passado, me permita dizer, eu acho que a memória recente também mostra que o Poder Executivo tem que procurar construir uma relação de confiança com o seu presidente. Então, acho que esse jogo vai ser bem jogado, mas primeiro vem 2022, depois a gente cuida do resto. Viram aí? Uma conversa muito boa aqui nessa mesa redonda. Eu queria agradecer ao líder do União Brasil. Pela primeira vez ele fala como líder do União Brasil. Muito obrigado, deputado. E estou torcendo para que o partido dê certo e que o senhor seja o presidente do Senado, né? Vai disputar o Senado pelo estado da Paraíba. Obrigado por nos atender aqui no Frente a Frente. Eu que agradeço, Zé Maria, a sua conversa com a Denise, como eu falei aqui nos bastidores, sempre boa, um diálogo que flui. Se eu digo que tenho experiência, estando lá de vocês dois, eu absorvo ainda mais e aprendo ainda mais. Então, é sempre uma boa conversa, um bom diálogo. A Paraíba, claro, vou percorrer os cantos e recantos nessa pré-candidatura ao Senado. Se tiver a oportunidade de receber o carinho e a confiança das pessoas, 2023, que a gente tanto falou aqui, nós vamos estar participando lá dessas grandes decisões. Nós temos sido a vez e a voz da Paraíba na discussão de grandes temas nacionais, temos honrado essa confiança e termino com uma brincadeira, uma descontração que por 2 ou 3 vezes você falou que era a primeira vez que vim, então estava me sentindo assim um pouco aquela debutante, né, apresentada à sociedade ali. Então, até na fala, você vê que na hora que você fala líder do União Brasil, você tem que ir incorporando aos poucos, porque o democrata sempre estava tão presente, mas é vida nova, né? Tem uma poesia que diz que é chegado o momento da travessia, e você tem que deixar as roupas velhas que já tomam a forma do seu corpo no armário para ir em busca de novos caminhos. E não aqueles caminhos que levam sempre aos mesmos lugares, mas que nos levam a lugares diferentes. Eu acho que a União Brasil foi isso, um movimento estratégico, inteligente, que democratas e PSL sozinho teriam talvez um projeto de sobrevivência. E agora juntos, como União Brasil, nós temos uma proposta de protagonismo na cena nacional e na cena local. Obrigado, boa noite, foi um prazer estar com vocês. Muito bom, muito boa noite. Boa noite, Denise, minha parceira de sempre aqui. Boa noite, Zé Maria. Obrigada, deputado, por ter vindo aqui ao Frente a Frente, e a você que nos assistiu, uma boa noite, obrigada pela companhia. Terminou
quase uma aula aqui de política, né, de todos os temas da política nacional e da política daqui de Brasília. A você, muito boa noite, muito obrigado e até mais. Estaremos sempre aqui. Continue aqui na Rede Vida, porque começa agora o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e internacionais. Até mais.